E se o morador do imóvel não quiser sair? Você já parou para pensar nisso? Provavelmente sim. Sei lá, 90% das pessoas que falam comigo sobre leilão de imóveis, elas sempre entram na mesma coisa. Edwards, acho legal isso daí. Imóvel de leilão é uma coisa bacana, mas sabe, e se a pessoa estiver lá dentro? E se a pessoa, pior ainda, ela não quiser sair de jeito nenhum? E se a pessoa tiver filho pequeno, criança de colo, doente, ela nunca mais vai sair desse imóvel? Até porque você já deve ter ouvido essa história. Então vamos falar um pouco disso, porque esse é o assunto de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda. A ideia desse vídeo é ser sem roteiro, sem edição, por um simples e único motivo. Eu quero ser o mais transparente com você. Eu falo com você aquilo que acontece no meu dia a dia, que eu converso com alunos, com mentorados, com clientes e, obviamente, que eu faço efetivamente. Então, aqui é onde você pode aprender um pouquinho. Então, se você já está chegando agora, clica aqui no curtir e se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias, de segunda a sexta, falando desse tema que eu gosto muito. Então, vamos lá. Vamos falar de desocupação. Primeira coisa que você precisa entender. A desocupação, ela não é uma coisa muito complexa. Na verdade, é uma coisa processualmente simples de se fazer e basta você entender os mecanismos. Primeira coisa que eu digo para você: jamais vá presencialmente ao local do imóvel, né, para tentar fazer a desocupação de forma presencial. Existem pessoas que fazem nesse formato, mas eu confesso que eu não gosto. Eu já fiz uma vez, tive péssima experiência, então eu não faço e não indico que as pessoas façam hoje em dia. Edwards, então como é que você faz? Eu faço uma notificação extrajudicial. É um documento simples, pode que você encontra modelos na internet aí, que basicamente diz para a pessoa: tudo bem, eu me chamo tal pessoa, eu arrematei o imóvel XYZ e dou 7 dias para você sair. Basicamente é uma informação. No final, eu deixo um contato de telefone para a pessoa entrar em contato comigo. Ela pode entrar ou não. Usualmente, pelo simples fato da a, notificação, a pessoa já abandona o imóvel. Isso se tratando de imóveis mais baratos, tá? Imóveis mais caros, as coisas podem mudar um pouco de figura. Em que sentido? Usualmente, um cara que tem grana, ele não tem grana para pagar a parcela, mas ele tem grana para pagar ali o advogado. Então, nem sempre vai ser tão simples assim. Agora, se a gente tratando ali de arrematações de imóvel no valor de mercado de até 400 mil, cara, é bem tranquilo isso de acontecer. Muitas vezes o cara já sabe que ele perdeu o imóvel, ele só está ali para economizar. Essa é a real. Então você vai mandar essa notificação extrajudicial para ele. Na nossa experiência aqui, mais de 90% dos casos a pessoa simplesmente abandona o imóvel. Vai embora. Simples assim. Deixa lá o imóvel do jeito que está. Algumas pessoas vão negociar com você, vão entrar em contato com você e vão tentar fazer um acordo. O importante é que você tenha em mente assim, ó, a melhor forma de tirar alguém de dentro do imóvel é efetivamente a negociação. Por quê? Na negociação você gasta menos dinheiro, você gasta menos tempo, isso é menos danoso. Do ponto de vista de energia, eu não digo nada esotérico não, do ponto de vista de energia, você mesmo. Cara, dá um pouco de trabalho você simplesmente entrar com um processo judicial. Então, o ideal é que você faça da forma amigável. O importante numa negociação, que você precisa saber, é que você precisa escutar mais e falar menos. Por quê? A própria pessoa ela vai te dar noções sobre o que ela quer, sobre o que ela precisa. Vou te dar um exemplo. Se você está escutando o cara falar que ele precisa de tempo, que nossa, ele não tem, ele precisa de tempo para procurar, ele não está encontrando, coisa e tal, ele está deixando sinais de que a melhor proposta para ele, a proposta que provavelmente ele vai aceitar, está relacionada a tempo. Por outro lado, se você ouvir que o cara, putz, eu tô sem grana, eu não tenho grana para encontrar um outro lugar, eu não tenho grana para achar, para me mudar, e ele tá te dando sinais que ele precisa de grana. E aí você oferece aquilo que faz sentido para o que ele está precisando. Você não vai oferecer aquilo que ele pediu.
Coisas importantes na negociação. Você nunca vai pagar Antes de falar. Você ofereceu dinheiro, tudo bem. mas o pagamento só acontece após a desocupação. Isso precisa estar Bem claro. Sempre que possível, faça um acordo por escrito, para que ambas as partes efetivamente saibam aquilo que estão acordando, para que não fique nenhum pingo. Outra coisa importante que você precisa ter em mente no acordo É de que a margem que você pode gastar, eu diria, em um acordo pagando a pessoa, é até o valor que você gastaria numa desocupação judicial. Eu acho válido. Como que funciona a desocupação judicial? Cara, você vai pagar o advogado, fica em torno aí de 3.500 a 5.000 reais para um advogado entrar com um processo chamado imissão na posse. Depois de pagar o advogado, você vai precisar pagar as custas judiciais. Aqui em São Paulo, as custas judiciais é de 1% sobre o valor venal do imóvel. Beleza? Então é esse o custo que você vai ter, se precisar ir para a justiça. Então eu considero que é uma margem boa para você negociar com a pessoa. Obviamente que você não vai chegar oferecendo o máximo. Você começa com R$ 1.000, dois e assim vai sucessivamente. Usualmente aqui no escritório, o que, que a gente utiliza? é um acordo de, cara, eu faço essa mudança e o seu primeiro aluguel, ou um dos dois, é o máximo que acontece, é o mais longe que vai. Sacou? Essa é a hora. Mas, Edwards, e se o cara não quiser sair? Tentamos o acordo, não conseguimos. Antes de você esticar a corda de uma vez, eu tento utilizar um argumento. Que argumento é esse, Edwards? O seguinte argumento que eu falo para a pessoa. Amigo, olha só. A gente não está entrando num acordo aqui, então eu vou precisar entrar com um processo judicial. Só que isso é ruim, Tanto pra mim quanto pra você. para mim porque eu vou gastar mais dinheiro. Para você, vai ser ruim. Ruim porque você vai sair do imóvel. Se você pesquisar, não tem casos de que as pessoas não consigam, que as pessoas percam a ação judicial por emissão na posse. Não tem o caso, então você vai acabar saindo. E pior, você sabe que quando a pessoa perde uma ação, ela é obrigada a pagar as custas judiciais. Então você vai sair devendo. E tem mais uma coisa ainda. A lei determina que eu posso te cobrar 1% do valor do imóvel a título de aluguel por mês, por esse tempo que você está ficando aqui. Então, você vai ter que sair do imóvel, você vai estar devendo, e, cara, vai ser um baita de um constrangimento a polícia militar vindo aqui arrombando sua porta, fazendo as pessoas verem isso. Cara, não precisa disso. Essa é a última tentativa. Se não rolou, bom, infelizmente vamos ter que contratar o advogado e fazer a emissão na posse. Uma coisa importante que eu gosto de citar para as pessoas é que muitos problemas você evita antes da arrematação. Como assim, Edwards? Você consegue ter uma noção de como a pessoa é antes mesmo de você entrar no imóvel, antes mesmo de você se deparar com ela. Uma simples pesquisa antes de você entrar no imóvel, lá na pré-arrematação, faz com que te ajude a lidar com essa pessoa. Então, por exemplo, se você vai e pesquisa o CPF da pessoa, e Edwards, onde é que eu posso pesquisar isso? Você pode fazer cadastro num site chamado Jus Brasil, tá? Ou nos tribunais de justiça de cada estado. Se você está no estado de São Paulo, você digita lá Jus Brasil ou TJSP e aí digita o CPF e o nome da pessoa. Edwards, mas onde é que eu vou conseguir esses dados? Na matrícula do imóvel tem essa penhora. Tem esse nome da pessoa, tem o CPF, você consegue ir lá. Conseguiu isso, você pesquisa e aí você consegue ter uma noção de quão litigiosa é essa pessoa. Edwards, o que é litigioso? Pensa assim, ó, você entrou lá, você pesquisou o CPF da pessoa e tem 20 processos. A pessoa entrou com um processo com um monte de gente. Ou um monte de gente já processou ela, coisa e tal. Cara, muito provavelmente essa pessoa já está mais acostumada a usar a justiça. Então ela não vai se abater por uma ameaça sua. Então você tem que tomar cuidado. Igualmente, se você olha lá na pesquisa, percebe que a pessoa está respondendo a algum processo criminal, sei lá, tentativa de homicídio, roubo, algo do tipo. Cara, eu não sei você, mas eu não gostaria de encontrar essa pessoa
uma desocupação, coisa e tal. Então eu já não entraria nesse imóvel. Se é uma pessoa muito litigiosa, ela também vai te dar trabalho na justiça e não vale muito a pena. Sacou? Então esse tipo de problema você já foge antes. Mas beleza, você contratou o advogado, ele vai entrar com um processo de emissão na posse. É um processo relativamente simples, mas é importante, muito importante isso, cara, que você contrate um advogado que seja mais, digamos que movimentado. Edwards, o que é um advogado movimentado? Cara, é o cara que ele não está somente preocupado em entrar com o processo e esperar acontecer as coisas. Porque isso não é legal. Um processo, para ele rodar, as partes precisam ser notificadas. Então, se eu entrei com um processo contra você, vai lá, eu faço o coisa. O oficial de justiça, a justiça vai ter que notificar você aqui que você está sendo processado. Se não houver essa notificação, não tem como o processo andar, né? E por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa começa a se esconder da notificação. Ela começa a se esquivar da justiça, ela não atende, ela não fica em casa, enfim. Esse tipo de coisa é chato. Existem métodos que os próprios advogados podem te falar como você faz para notificar essa pessoa, mas para isso acontecer, o advogado precisa estar atento. Eu já tive caso, a nossa primeira desocupação judicial, cara, levou 3 meses e o processo não tinha andado, pelo simples fato que a pessoa não estava sendo encontrada. E o advogado lá, não, mas ainda não movimentou o processo. Ele levou 2 meses e meio para perceber que a pessoa estava se esquivando da justiça. Cara, isso é um baita de uma dor de cabeça, é um baita de um problema que é bom você não entrar. Primeiro, se a pessoa é litigiosa, você já viu isso? Nem entre. Se a pessoa não é, contrate um bom advogado. Não queira economizar. Advogado, contador e médico, você não pode economizar, gente. São pessoas que podem ferrar muito com a sua vida. Então, não negligencie essa etapa. E aí você vai fazer a desocupação. Edwards, aquele papo de criança pequena, criança doente, idoso, procede? Não. Não procede. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Edwards, e imóvel de família? Cara, isso não tem nada a ver também. Tudo isso é fruto de épocas antigas, principalmente, em que se tratava muito de hipoteca. E para o banco conseguir retirar a pessoa, ele precisava entrar com um processo judicial e a justiça dava muito esses argumentos. E agora isso é diferente. A lei já determina direto na lei de alienação fiduciária, por exemplo, o regramento. Então, isso simplesmente não existe. Isso é simplesmente um mito que as pessoas continuam repetindo. Claro que ninguém em sua consciência, ninguém sério vai te dizer assim, ó, toda a situação, todo caso de emissão na posse é causa ganha. Porque isso é mentira. Cada processo é sempre visto de forma individual. É necessário ver de forma individual. Mas eu diria que 99,9% dos casos existe uma tendência muito forte para o arrematante. E é isso, que é o seu lado. Que é você que está fazendo a roda girar. Está fazendo o mecanismo andar. Cara, se você está aqui até esse momento, significa que você é muito interessado nos imóveis de leilão. Então eu vou te sugerir uma coisa. Talvez você queira aprender com mais profundidade. Cara, aqui embaixo tem 2 links. Um link é da formação arrematador, em que você pode aprender a arrematar imóveis de leilão de uma forma completa. Cara, entra lá e conhece. Vai ter um botãozinho no WhatsApp se você quiser conversar com alguém do nosso time para te explicar melhor. Cara, mas é um curso completamente completo. E um outro link que você pode fazer um agendamento de um plano estratégico. Edwards, o que é isso? Vai marcar uma reunião comigo e eu vou entender um pouco da sua situação e vou tentar te direcionar para aquilo que faz mais sentido. Às vezes você já sabe arrematar um imóvel de leilão, mas você está patinando em alguma coisa. Às vezes você não sabe nada e eu posso te indicar algum caminho para você iniciar. Fechado? Os 2 links estão na descrição. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que vive insistindo por aí que não, leilão é ruim para desocupar. Isso é pura balela. Fechado? Fiquem com Deus e até a próxima.